vou-vos confessar que não fazia ideia que isto tinha acontecido, ok? Mas, pá, pelo visto aconteceu. Então, o Gosha, aqui há coisa de um mês, perdeu em tribunal com a autoridade tributária por causa de uma empresa que ele abriu. Pá, eu vou-vos dar o título. Isto é o Jornal de Negócios e diz: Gosha perde disputa de mais de 1 milhão de euros com o fisco. O Tribunal Arbitral conclui que o apresentador criou uma empresa para imputar rendimentos que deviam afinal ser tributados em IRS, assim obtendo uma vantagem fiscal. A situação é idêntica aos processos enfrentados pela também apresentadora Cristina Ferreira ou por Fernando Santos, ex-selecionador nacional. Pá, eu quero ver esses processos. Porque, imaginem, no caso do Gosha, foi porque ele cedeu os direitos de imagem. Mas eu quero perceber aqui uma coisa. Cristina Ferreira, fisco. Uma disputa com o fisco, tendo sido obrigado a pagar 161 mil euros por seus contas pessoais, como custos com habitação, viagens e bens de consumo. Ok. Pronto, isto foi por despesas que a Cristina Ferreira supostamente declarou como sendo a empresa e eram despesas pessoais, certo? Pronto, isto é interessante. Quero ver aqui. O Fernando Santos também aparece aqui nesta. Estavam com estratégias utilizadas por figuras públicas para reduzir a carga fiscal, nomeadamente através da criação de empresas para canalizar rendimentos pessoais, casos recentes envolvendo nomes combustíveis. Pronto, é isto, meus amigos. Olhem, é isso. Então, vamos por partes. Eu não tenho empresa aberta, ok? Eu estou como ENI, portanto, empresário a título individual, o que significa que a minha fiscalidade acontece toda em sede IRS, ok? Portanto, não há grandes vantagens em relação a ter uma empresa aberta. Claro que em termos de faturação, se vocês chegam a uma determinada faturação, vocês são, por acaso vou, João, dia 2, ok? Por acaso vou. Se vocês chegam a uma determinada... não, já explico porquê. Se vocês chegam a um determinado volume de faturação, convém ter a empresa aberta por causa disto. Porque reduz em algum momento os gastos fiscais, ou neste caso os impostos que pagam. O que é que acontece? Vamos por partes. Primeiro que tudo, eu não tenho mais benefícios com a empresa aberta, já podia-se parecer várias vezes. Eu ainda estou com o IRS jovem, portanto não tenho, ok? Não tenho benefícios. O que é que acontece? Não tenho mais benefícios, acho que o cálculo vai dar ela por ela. Aliás, um bocadinho menos, na verdade, com a NI. Tenho contabilidade organizada, tenho as cenas todas que uma empresa teria, menos a parte legal. Não sou obrigado a ter a parte legal, ok? Mas sou obrigado a ter contabilidade organizada, sou obrigado a ter essas cenas todas. Pronto, o que é que acontece? Grande parte da malta que eu conheço, grande parte até de criadores de conteúdo faz isto, que é, chega a um ponto, abre uma unipessoal e depois vive um bocadinho numa cena que eu não adoro. Não, tenho que ter contabilidade organizada, portanto paga uma contabilista, já há bastante tempo. Mas pronto, fazem isto cá, abrem uma unipessoal e basicamente o que eles fazem é como se o trabalho que eles têm fosse a empresa. Ou seja, todos os gastos que fazem é para a empresa, vivem um bocadinho para o gasto. Que é compram carros, alegam que o carro é gasto da empresa e isto, daquilo que se está a perceber, o fisco está a começar a apertar com isto. Porque reparem, se vocês não conseguem... Sim, muita gente faz isto. O que é que acontece? Qual é a diferença? Vou-vos tentar explicar. Um gajo que tem uma mercearia fazer isto é plausível, certo? Porque ele é o sócio da empresa dele e a empresa dele tem uma mercadoria. É um negócio. Percebes? Portanto, faz sentido. E aí, pronto, aí podem usar as artimanhas todas que quiserem. Compram um carro, alegam que é por causa da mercearia. Um gajo tem uma oficina, mesma merda, certo? Tem uma oficina, abre uma unipessoal, a empresa é dele, o trabalho é dele e basicamente faz os movimentos com base nisso. Agora, se tu prestas serviços de consultoria, se és criador de conteúdo, pá, se o teu negócio és tu, então isto já não é bem assim. Não é? Tipo, já não é bem assim. Tipo, não faz muito sentido. E eles estão a começar a apertar com isto. Claro que o fisco em Portugal aperta mais com as figuras mediáticas e com aqueles que ganham mais dinheiro. Quando há mais volume, eles apertam. Agora, quem é que diz que não vão apertar com os outros? Não sei.
Percebem? Portanto, epá, eu desde há uns anos para cá que toda a gente me vende a ideia, uns de forma mais responsável do que outros, ok? Pá, há malta de forma mais responsável que me vende esta ideia, que me vende supostamente bem, ok? Que faria sentido, que é o caso da minha agência, que conversamos várias vezes sobre isto e eles sempre respeitam a minha posição, mas sempre que conversamos sobre isto, eles conversam comigo de forma responsável, ok? Sobre esta cena e sempre dentro das margens da lei. Mas há muita malta com a qual eu converso sobre isto, tipo em eventos e malta que eu conheço, que não vou discriminar quem, obviamente, que me vende isto como se fosse tipo o sonho, não é? Que é do género, mano, queres pagar metade dos impostos que pagas, abrem o meu unipessoal, declaras o ordenado mínimo, declaras quilómetros que não fazes por trabalho, fazes porque te apetece, portanto, ou até às vezes quilómetros que nem existem, e siga para bingo. E depois pagam muito pouco IRC. O que é que acontece? Esta merda é chata, não é? Porque na teoria não deixa de ser um trabalho. E nós vivemos num país que tem uma tributação elevadíssima, não é? Como vocês sabem. Portanto, é injusto um criador de conteúdo, na minha opinião, ter que pagar os impostos que paga. Mas vivemos em Portugal, amigos. São as leis e as leis servem para ser cumpridas, não é? Tipo, na teoria, certo? Pronto, o que é que acontece? Grande parte da malta em Portugal não cumpre as leis, principalmente estas leis fiscais. Existe muito pouco conhecimento de fiscalidade em Portugal e as pessoas estão-se a cagar, literalmente, estão-se a cagar. Ou não declaram simplesmente valores, ou então usam estas artimanhas para os declarar, mas que no fundo está-se a provar que não são assim tão legais quanto isso. Tanto que depois vão ao tribunal, que foi o que aconteceu ao Gosto, à Cristina Ferreira e ao Fernando Santos, e acontece isto que aconteceu aqui. Decidiu que o Gocha vai ter que pagar 1.170.000 euros ao fisco. E eu vou-te explicar porquê. Tudo isto acontece porque o Manuel Luís Gocha criou uma empresa à qual cedeu os direitos de imagem da sua pessoa. Empresa é essa através da qual ele fatura os seus serviços. O problema é que o Tribunal vem dizer que a criação de uma empresa por um trabalho que podia ser diretamente prestado a nível individual pelo Manuel Luís Gocha é uma estrutura abusiva. E o que é que isto significa? Significa que mesmo que tu uses os mecanismos previstos na lei, quando a tua intenção principal é poupar em impostos e não há uma substância que justifique a utilização desse mecanismo, então estás numa situação de abuso e o fisco vem atrás e vai-te corrigir os impostos. Para quem não percebeu, a vantagem fiscal que o Gocha aproveitou foi esta. Prestar os serviços através da empresa tem uma tributação em IRC, neste momento 19%, quando que se fosse em IRS, estávamos a falar de taxas de 48% no escalão máximo. No meio disto tudo, há cada vez mais decisões do Tribunal a dar razão à autoridade tributária em casos semelhantes. E agora tu pensas, não há assim tantos casos. Ah não? Então vou-te mostrar uma decisão do Tribunal semelhante em que o caso era de uma pessoa que decidiu prestar serviços de consultoria através de uma sociedade ao invés de o fazer diretamente a nível individual. O Tribunal veio dizer foi, esta sociedade não tem colaboradores, não tem ativos, depende pura e simplesmente do know-how e da atividade do sócio e, portanto, é como... Como é que funciona um criador de conteúdo? É exatamente desta maneira. Certo? Mano, eu também não, ouçam, eu comecei isto por dizer que nós temos uma tributação elevadíssima, ok? Elevadíssima, que em muitos casos não faz sentido nenhum, ok? Agora, se a lei existe, é pá, meus amigos, saúde e sorte, não é? Se não existisse essa tributada em IRS. Onde é que pode estar o problema aqui? É que se tu tens uma atividade profissional que exerces através da tua empresa e não tens colaboradores e é só tu que estás a fazer essa atividade, tens aqui um risco e podes vir a ter uma má surpresa qualquer dia. Se queres saber como acautelar o risco do teu negócio e como reduzir legalmente os impostos sem dores de cabeça e sem inseguranças, o meu conselho para ti é segue esta página se ainda não és seguido. Pronto. Pá, basicamente é isso. Ou seja, é pá, portanto, se eu sou freelancer de prestação de serviço, eu próprio sou uma empresa. Não. Não, epá, ou seja, houve muita malta que eu via perguntar então para que é que servem as unipessoais? Não é para isto, amigos. É para teres um negócio aberto. Ou seja, uma unipessoal é uma empresa, não implica que tu, enquanto cidadão, sejas a única razão central pela qual aquela empresa existe. Percebes? Tu podes ser o único sócio, gerente, trabalhador da empresa, mas é tendo um negócio que não parte só de ti. Percebes? E que tenhas ativos e que tenhas outras coisas. Neste caso, isto depende só de ti e do teu know-how. Faz sentido. Portanto, é um bocado isso. Negócio não atividade. Atividade és tu, enquanto pessoa. Percebes? Tens que te empregar a ti próprio. Não, tens que estar em regime normal de prestador de serviços. Tens de estar em regime normal, ou simplificado ou com contabilidade organizada. É um bocado isso. Percebes? Não tens empresa aberta.
Mas há muita malta que faz isto precisamente para isto, para fugir ao fisco, de uma maneira que é supostamente legal, mas não é, malta. E está-se a perceber agora que não é. Sim, um ENI é outra coisa. És um empresário a título individual, que é aquilo que eu faço, que é que fazes as coisas direitinhas, não é? Que basicamente és tu, a tua empresa és tu és o teu asset, e claro que vais ser tributado e taxado de forma, alta, mas é o que é. Percebes? Mas pronto, eu acho que há muita malta que não tem noção disto. Eu próprio não tinha noção que estava a haver repercussões para isto já, para algumas pessoas. Mas pronto, a justiça em Portugal é muito lenta, mas atua. É o que é. 48% de escalão máximo é como se trabalhasses um salário para o Estado e outro para ti. Sem dúvida, André. Mas eu não tenho dúvidas. Vocês estão-me a dizer isso, eu não estou a discordar. Malta. Não estou mesmo. Mas se está dentro dos parâmetros da lei, o que a malta tem que fazer é barafustar para descerem os impostos. A justiça é lenta, mas o fisco é dos melhores do mundo. Pois. Era o que eu ia dizer, o IRS é progressivo. Sim. Mas chegas a um determinado patamar e começas a levar-te a lochadas muito grandes, meu. É verdade. Isto que ele está a dizer não é necessariamente mentira. No nosso caso aqui em casa é consultoria informática. É dúbio sim, mas é o que acontece muito na nossa área. Percebo, Selma, claramente. Depois não julgo quem abre empresas. Mano, eu também não. Jaqueita, eu também não. Mas estou a tentar alertar porque isto pode acontecer. Depois podem ter uma surpresa negativa, não é? Eu julgar também não julgo. Percebo perfeitamente. As pessoas querem reter mais dinheiro. Isso não é drático. Mas lá está. Quando as pessoas me perguntam porque é que eu não faço isto, está aqui a resposta, não é? Tipo, é assim, é sempre um risco. Vives sempre um bocadinho no risco. Pronto. Vives sempre um bocadinho no risco e qualquer dia é dia. Percebes? Pronto, é isso. Depois tens uma surpresa que nem sempre consegues resolver. É complicado. Mas pronto, olha, não sei. É o que é.